E aí, tudo certo? Ouvinte ou discípulo? Existiam dois tipos de grupos nas multidões que Jesus arrastavam: os discípulos e os ouvintes. E quando a gente fala discípulo, a gente lembra dos 12. Mas existia uma diferença, sabe? Os 12 discípulos, também conhecidos como apóstolos, eram aqueles que Jesus escolheu. Mas Jesus, como eu disse, arrastava multidões e todo mundo que seguia ele era considerado discípulo. E tinha os ouvintes, que eram as pessoas que ouviam a mensagem de Jesus. Mas não passava disso. Apenas ouvia. Um ouvinte é alguém que busca preencher algo, alguma necessidade, seja na alma, seja física. E um discípulo é aquele que quer seguir os passos do seu mestre. No nosso caso, Jesus. Qualquer semelhança com hoje em dia é só semelhança, né? Gente, nós precisamos ser discípulos. Precisamos servir a Deus do modo dele e não do nosso jeito, como nós queremos, sabe? Nós vivemos uma geração onde a palavra de Deus está virando palavra motivacional. E isso é muito triste porque pararam de falar do céu, porque pararam de falar da cruz. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho. A palavra é dura. Ninguém disse que seria fácil ou mole a palavra de Jesus. E Jesus não mudou o discurso para agradar ninguém. A Bíblia conta que uma grande multidão que o seguia olharam para ele e disseram: palavra dura essa sua, quem pode suportar? Viraram as costas e foram embora. Mas Jesus não mudou o seu discurso. Aqueles que seguiam Jesus se beneficiavam não apenas do momento como ouvinte, mas da sua vida inteira. Da sua vida inteira. A Bíblia fala que os que olham para ele são radiantes. Radiantes. Precisamos pregar o verdadeiro evangelho. Sabe, as pessoas... Tem muitas pessoas enganadas. E aí as frustrações chegam logo. Porque a promessa de uma vida próspera e sem dificuldades é prometida por muitas pessoas para ganhar essas pessoas para Jesus. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Na verdade, ele deve olhar bem triste para essa situação e pensar: não é isso que está escrito na minha palavra, não é isso que eu deixei para os meus discípulos. Sabe? Precisamos pregar sobre a fé no Filho de Deus, que somos salvos mediante a fé. Precisamos falar do sacrifício da cruz, que hoje nos dá uma segunda chance através do Evangelho. As pessoas precisam saber que existe uma segunda chance. As pessoas precisam saber que não podem servir a Deus da maneira que elas querem, do jeito delas, com as ideias delas. As pessoas precisam saber que existe, sim, as ideias de Jesus e que isso tudo está num livro chamado Bíblia. As pessoas precisam seguir o verdadeiro Evangelho. As renúncias são reais, mas as experiências que vivemos com Ele são indescritíveis. Eu te convido a mergulhar nesse mar. A querer mergulhar nesse mar. Vem, mergulhe nesse oceano que é Jesus. Não se contente em molhar apenas os pezinhos na beira do mar. Mergulhe. Deixe Jesus mostrar para você o que Ele tem de verdade. Deixe Jesus mostrar para você que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Ah, Lisandra, então eu não posso ter dinheiro? Não tô falando isso. Pega a linha do raciocínio. Prosperidade é muito mais que dinheiro. Prosperidade é ter paz. E a paz não se vende em comprimidos. A paz, nada e ninguém pode te dar. A paz verdadeira e genuína você só encontra numa vida com Cristo. Vamos orar? Jesus, Tu és a fonte inesgotável de amor e misericórdia. E por causa da Sua misericórdia, hoje nós temos acesso livre à Sua palavra, nós podemos estudar, nós podemos ler tantas versões para facilitar a leitura. Temos acesso. O Brasil ainda é um país laico. Podemos ter nossas liberdades de escolha, Oh Deus, o que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com tantos privilégios? Porque existem pessoas por aí que desejam ter esses privilégios que hoje nós temos e que não damos valor. Pai, desperta o seu povo, desperta essa geração, Pai. Uma geração de discípulos cansados de apenas ouvir e querem tirar a palavra do papel e viver. E viver, Pai. E viver o que a Sua palavra nos diz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.